Bem-vindo você ao meu, ao seu, ao nosso canal Gilbert Zan Podcast 100% cristão. Sexta-feira, 1º de abril do ano de 2022. Pessoal, aqui na região de Curitiba, ó, tá começando a fazer frio. Já tirei o casaco lá do meio da gaveta lá, consegui pegar aquela chuvinha fininha lá fora, mas graças a Deus estamos aqui bem quentinho para dar o melhor para você. Hoje nós vamos ter o nosso convidado que está falando. O bate-papo hoje vai ser com o professor Pedro Paulo Fernandes, tá? Professor de biologia, figuraça. O homem gosta de jiu-jitsu, ele gosta de surf, ele gosta de skate. Tem 2 pimpolhos maravilhosos, o nome José Eduardo e a Maria Luísa. O José Eduardo de 11 anos e a Maria Luísa de 12. Vocês vão conhecer ele agora. Eu vou chamar ele na outra ponta da linha, da outra ponta da linha aqui no Instagram. Lembrando para você, tá? Desenrolando aqui rapidinho. Aqui no Instagram, tá? Você está convidado para o nosso podcast 100% cristão. Qual a sua história? Qual a sua história, meu querido abençoado? Então, o nosso professor está conosco agora. Eu vou chamar ele, vamos lá? Eu aperto aqui. Ih, rapaz, vamos lá. Professor Pedro Paulo Fernandes, cadê ele? Nossa, já tem, graças a Deus, um monte de gente aqui, tá falando. Letingo Surf, Pedro Paulo Fernandes, aceitar, vamos lá. Entrar o... 1, 2, 3, vou falar. Professor, boa tarde. Tá me ouvindo, professor? Tá me vendo, professor? Agora... Tô vendo sim, Gilbert. Agora tá bonito, agora tá legal. Professor Pedro Paulo Fernandes, é conhecido entre os professores com um apelido carinhoso de Professor Pepa, não é isso, professor? Isso mesmo. Professor, eu estava pesquisando, fazendo meu trabalho de casa aqui, né? Qual a sua história? Nossa, eu vi no Facebook, estava prestando atenção no Instagram. E o senhor tem uns conteúdos bem interessantes, tem uma história maravilhosa para nos contar. Professor, vamos lá. O senhor é daqui do Paraná mesmo, é isso? Eu sou do interior do Paraná, o curitibano gosta de chamar a gente de pé vermelho, né? Eu sou nascido numa cidade do lado de Londrina, chamada Rolândia. Tá. Uma cidade colonizada por alemães, por japoneses refugiados, e nós, né, os descendentes de italiano. Legal. E daí, no caso, o senhor veio e foi uma infância muito boa, né? Eu vivi lá até os 10 anos de idade e moro aqui na região de Curitiba desde então que meu pai foi transferido para cá, né? Tá. E, desculpa, aí foi isso aí, foi... O seu pai, ele era militar, não é isso? Não, meu pai era bancário Tá. E ele recebeu uma proposta para ir para uma cidade menor. Só que daí a minha irmã estava em estágio de vestibular e eu estava caminhando para isso. E ele falou, poxa, se a gente vai para uma cidade pequena vai ficar mais difícil ainda. Ele optou então por ficar no mesmo cargo e o banco nos transferiu para cá. No começo foi bem difícil, porque a gente foi criado a vida inteira em cidade do interior, onde a gente tinha muita liberdade, né? Tá. A criança brinca muito no interior, né? E a gente veio morar num prédio, num cubículo, um apertamento, né, como diz por aí. E aí, meu amigo, foi bem diferente, foi bem diferente para nós. E daí, tipo assim, com relação ao clima também, foi diferente? Por exemplo, hoje está bem frio, né? Pelo teu sotaque também você deve ter sentido, né? Olha, eu tô mais de 20 e poucos anos aqui em Curitiba. A gente, enfim, tenta se acostumar, mas, enfim, se acostuma até chegar o verão. Depois que sai o verão, tem que acostumar de novo. Eu estava feliz até anteontem, mas agora já não estou feliz também. Porque na minha cidade lá é muito quente mesmo. É gostoso. As pessoas são mais, como posso dizer, mais calorosas até também que o curitibano. Entendi. Mas, graças a Deus, a gente se adaptou. Minha irmã hoje é advogada, eu sou biólogo. Temos nossos filhos que também estão continuando as histórias. Só corrigindo ali, o José Eduardo tem 15 e a Maria tem 12. Ah, perdão, 15 anos, José Eduardo, 15 anos. Ah, rapaz, já é um adolescente.
Um grande É, abraço. e tem mais... Olhos, tá? Não, mas eu acho que a Milena não falou, mas eu tenho mais uma filha, que tem 4 anos. O nome dela é? Sara. A Sara. Oh, a Sara de 4. É, a Tá Sarinha. bom, José Eduardo de Mas, 15, a Maria Luísa mas de tudo isso 12. tem a ver com a nossa... tudo isso tem a ver com a nossa história hoje. Bacana. Vou perguntar sobre os três abençoados também. Professor, vamos lá, professor. Você veio, então, conta lá. O senhor veio lá lá dos pé vermelho, que fala, né? Lá de cima, lá de Londrina. Veio para cá e decidiu ser professor de biologia. E aí o senhor gosta de jiu-jitsu? Não, essa história foi engraçada. Essa história foi muito engraçada. Ela vai ter umas 3 partes, eu acho, aí, né? Para encaixar e resumir tudo. Tá. Nós conhecemos os adventistas, onde eu trabalho hoje, né? Mas não foi assim, a gente não conheceu e adaptou a religião. Nós éramos bons católicos e nós caímos numa mesa redonda onde 17 religiões estudavam a Bíblia, né? Sim. E eu, obrigado pelos meus pais, tive que estudar também. Mas até então eu era um garoto que não gostava de estudar. Eu já jogava bola, eu jogava futsal e o futsal já me dava um bom dinheiro. E eu estava nessa fase de garoto que quer ser jogador. Tá. Mas uma coisa me chamou a atenção e eu comecei a estudar muito a Bíblia. Tentei ir para o internato adventista, mas realmente eu era um garoto muito danado. Daí eu beijei umas moças lá e me mandaram embora de volta. E daí, nessa volta, eu achei que o futsal, essas coisas iam render. Eu sofri uma pancada, onde eu tenho 6 cirurgias no joelho direito. Tenho uma prótese hoje, né? E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Daí meu pai brincou comigo até, assim, brincou não, sabe como que eram os pais antigamente, né? Sim, sim. Ele falou assim, vai estudar, vagabundo. Daí eu falei, tá bom. E nisso, dentro dos meus estudos, eu lembrei de uma velha paixão de criança, que era a biologia, que eram os seres vivos. E aí fui estudar. E na faculdade realmente eu me encontrei. Mas isso me afastou de Deus, me afastou demais pelas teorias. As teorias, principalmente evolucionistas e outras que a galera em geral não conhece, me tirou muito do caminho de Deus, assim, né? Meus pais abraçaram o adventismo, minha mãe, que é viva ainda professa, né, Jesus e tal. Mas eu me perdi totalmente, Gilbert. Eu fiquei loucão, cara. Daí, hoje eu não tenho mais cabelo, mas eu tinha um cabelo rasto, uma barbona, né? Sim, sim. Queimadão de praia por surfar. E aí mas a biologia foi me envolvendo, foi me ganhando. Aí eu já conhecia a minha ex-esposa, que é a mãe das crianças, e a gente começou a construir uma vida, né? Sim. E, cara, de repente, eu tô resumindo. Deu uma quebrada aqui, mas vai voltar. Oi, pode falar. Deu uma quebrada aqui, mas vamos lá, retornou. Deu uma quebrada aqui também. Aí, beleza. Aí, quando veio o primeiro filho, bate a porta um cara chamado Deus, né? Eu falei, daí, o que você vai instruir esse cara aí, né? Sim. E o José, que é meu primeiro filho hoje com 15 anos, ele me fez refletir, assim. Então, eu tinha o pé muito pesado no trânsito, eu falava o que eu queria, eu não pensava, cara, não pensava, e o primeiro filho me fez refletir. Falei, poxa, e agora? Onde eu vou deitar minha cabeça, né? E daí, cara, foi assim, foi esse início da volta para Jesus. E nós vamos conversando aí, você vai perguntando o que você achar melhor. Tranquilo. Eu vou te respondendo. Então tá, vamos lá, vamos por parte. Você explicou lá atrás, Gilbert, é o seguinte, eu comecei lendo a Bíblia, né? Foi o que eu entendi aí, e aí você já estava sendo abraçado pelo seu Jesus. E aí, algumas pedras no caminho aqui e ali, né? Enfim, aí o Senhor Jesus chegou para você para falar, você é meu. Aí que vem minha pergunta, como é que foi esse você é meu? Aonde foi esse sobrenatural? Onde que foi esse bate-papo com o Senhor, com o Papai do Céu com relação a isso que você está dizendo?
Eu acho que foi bem após eu perdi três familiares de 2008, 2007 e 2008. A minha Ah, tá. avó, quem me criou, né? Me criou boa parte da minha vida. O meu pai, que era o meu pilar, assim, o meu melhor amigo. E uma tia, que era irmã dele, que era, assim, minha referência da minha profissão. Professora também. Ela foi professora de alguns professores que foram da Milena, né? Então ela era uma pessoa abençoada, assim, né? E aí quando eu perdi os três, Gilbert, cara, aí de novo minha mente se distanciou de Deus. Até em casa, eu não era mal, nada disso, mas a minha mente estava muito desviada. Estava muito Entendi. revoltado com Deus. Eu estava extremamente revoltado com Deus. Eu não queria saber. Alguém falava de alguma coisa, e como eu tinha estudado muito a Bíblia, eu rebatia, mas eu não Entendi. rebatia do modo do bem, sabe? Eu era grosso, eu era impertinente, assim, até. E daí, no dia 9 de julho de 2009, acontece uma coisa muito forte. Eu morava na Mercedes, lá em Curitiba, e agora eu moro em São José, né? Sim. Aí eu tô na janela e ali onde eu morava é a Avenida Manuel Ribas, então na hora do rush É. é impressionante, né, cara? É muita gente. E eu tive um desmaio, preteou tudo, 7 horas da noite. Quando era hoje eu sei porque daí fui atrás saber, mas na hora não. Daí quando foi 9 horas da noite, eu acordo no Hospital Nossa Senhora das Graças, que é ali do lado, eu morava bem do lado, e de repente, cara, acontece uma coisa impressionante, assim, como biólogo, como cientista, eu sou meio Santo Tomé, assim, eu preciso ver para crer, sabe? Sim, sim. Se você falar para mim assim, Pedro, tal coisa, eu vou falar, será que o Gilbert tem razão? Eu preciso ver para crer. Quem se faz presente comigo é o Senhor Jesus, e ele começa a contar algumas coisas comigo. As mesmas palavras que meu pai, que havia falecido um ano e pouco, palavras repetidas e dizendo. E eu confesso para você que eu não estava alucinado, não tinha tomado nenhum remédio ainda. A enfermeira, após alguns minutos dessa conversa, vem e fala: com quem que você estava conversando? De quem era a outra voz, né? E nisso eu falei: poxa, então não sou só eu, ela escutou também, né? Ah, Mas tá. essa conversa foi crucial. Essa conversa foi muito crucial. Ele dizendo para mim que era a última vez que ele conversava comigo desse assunto, que ele se apresentava porque eu era muito importante para ele. E daí bateu emoção, né, Gilbert? Bateu emoção Sim. porque a gente ouve falar, acredita, o coração palpita, né? Mas você tete a tete ali, meu irmão, Verdade. aquilo ali é só para quem acredita mesmo. Se eu contar para alguém na rua, os caras vão falar que eu tô maluco, que eu usei alguma droga, né? E quando ele conversou comigo lá, ele falou que era a última vez e que eu não estava tão errado, que eu era um bom cara, que eu era um bom menino, um cara bacana, tal, mas que eu precisava rever minhas ideias, minhas situações, meus conceitos, e que ele estava ali por amor, que ele não ia mais me chamar pelo amor. E aí, cara, foi quando a enfermeira veio e eu contei tudo isso para ela. Houve uma conversão dela ali mesmo. Eu tenho amizade com ela até hoje, né? E a gente sentiu. Nossa, eu não sei te explicar, assim, ó, não tem palavras para dizer como foi ver o mestre, né? Porque eu tinha essa consciência que ele era meu mestre, eu tinha consciência que ele era o nosso mestre, né? Mas eu não tinha consciência do que ele queria, né? Entendi. E às vezes eu olho para esse dia, que foi 9 de julho de 2009, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu ainda tropecei algumas vezes, sabe, Gilbert? Tropecei, a gente deixa de olhar para o farol, né? E Sim. aí, quando você deixa de olhar para o farol, você cai no mar tempestuoso e tal. E aí veio toda a complicação há 6 anos, acho que 6 anos, cara, da minha separação, e foi um baque para mim, eu não estava esperando, porque na verdade ninguém fez nada, o amor acho que esfriou e tal.
E aquilo foi um baque. E eu olhei para cima e falei assim: e daí, Deus? Como é que é? Aquele dia você conversou comigo e agora? Como é que é? Você falou que as coisas iam ficar melhor e eu só estou batendo cabeça. Aí logo que me separei, eu tive um assalto à mão armada, né? Em movimento ali perto da Positivo. Eu capotei algumas vezes, saí ileso, cara. Nossa, totalmente ileso, assim. Mas alguns amigos foram me socorrer, os ladrões ainda me perseguiram. Aí quando eu cheguei em casa, que eu consegui chegar em casa, isso aconteceu acho que 7 horas da noite. 1 hora da manhã eu estava em casa, consegui chegar em casa, meio estropiado, o cinto tinha me machucado, assim. Aí eu perguntei para Deus de novo, falei, daí, cara, como é que é? Poxa, você... Sabe, eu tava assim, ó, do jeito que eu tô falando contigo. Entendi, entendi. Eu falei, eu tava conversando com ele como se fosse uma outra pessoa comum, né? Não o nosso Deus, nosso mestre. E eu falando, como é que é? Poxa, eu era um cara dedicado a você, fazia as coisas certas, trabalho numa escola cristã onde eu tento fazer o melhor, eu tento fazer o melhor. E agora todo esse turbilhão, o que o senhor quer de mim? O senhor falou que era a última vez que conversaria comigo lá sobre amor, né? E que ia chamar eu pelo amor, e agora tá me chamando pela dor? O que eu fiz, né? E a grande pergunta, assim, o que eu fiz? Aí nisso, conheci uma pessoa muito maldosa. Eu não gosto de falar essa palavra, mas foi. E ela me enganou de todas as maneiras. Mas um presente que veio foi a Sara, né? E por quê? Porque eu estava todo desfocado, Gilberto. Estava desfocadaço. Não tenho vergonha nenhuma de contar, porque a Sara é uma Sim, bênção na minha vida, fica super à como o vontade. José e a Marinha, né? E aí, cara, foi uma loucura, bicho. Foi uma loucura. Eu não tenho vergonha de contar, porque Deus ele é acima de todos os preconceitos, né? E era isso, Gilberto. Era isso, cara. Ele queria quebrar todos os preconceitos da minha vida, sabe? Queria quebrar. Sabe quando a gente ouve lá, qualquer igreja, cara, a gente ouve assim, que Deus quebra você, você é um jarro, né, de barro, e ele vai te moldando de novo. Eu acho que não terminou, cara. Eu acho que ele tá apenas no começo, É sabe? constante isso, né? É um processo constante. A gente acha assim, a gente se acha demais, né, cara? E eu acho que ele tá ainda na base, na base. Hoje eu consigo visualizar isso. Mas algumas vezes no passado eu achei que eu estava pronto, que eu era o cara, sabe? E aí Deus foi trabalhando uma parada que foi bem forte na minha vida, e ela é agora esses 6 anos, que já se vão 6 anos da palavra que eu mais aprendi, que é a resiliência, cara. A resiliência foi uma palavra assim que ele tinha conversado comigo lá no 9 de julho, sabe? E de repente agora ela faz sentido, assim, ó. De você não ficar apanhando e levantar que nem o Rock Balboa assim nos filmes, né? Mas de você ter inteligência emocional para tirar de algumas coisas ruins, coisas boas e até, por exemplo, você sabe que você convive aí com a tua filha, né? De poder ajudar alguns jovens que É, estão passando, talvez, pela mesma situação, que às vezes precisa não de uma palavra, mas uma mão no ombro, né? Ou sim, sim, perguntar, e aí, tá tudo bem? Como foi teu dia, né? sim. E aí, cara, isso foi me mudando, assim, sabe? Que essa é uma parte que eu quero te contar, assim. Eu trabalhei 15 anos no Colégio Adventista do Portão. Eu era Tá. uma estrela lá. Assim, como se fosse um jogador caro, É, sabe? só porque, para quem não está entendendo, tipo assim, porque é bom explicar, porque essa live ela vai para outros lugares, né? Só aqui na região de Curitiba. Então ele está falando do bairro Portão. Bairro Portão é aqui no, é um bairro importante aqui em Curitiba, tá? E É. lá existe também o Colégio Adventista. Desculpa, eu esqueci de perguntar também. O senhor é Adventista, não é isso? O senhor é Sou. Adventista. Então, professor Pedro Paulo, ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ele é professor lecionando lá na escola do Portão. Só para poder esclarecer. Pode ir lá, professor, manda ver. Até esqueci que tem um monte de gente olhando aí. Não, sem problema. E Não, e eu estou aí, mandando até perguntas aqui, ó. Pessoal, pode perguntando aqui que eu vou passar para o professor. Pode pode perguntando. Vamos perguntando lá, aí. não hesita não. Aham. E aí, cara, lá no portão, quando chegou um segundo, terceiro ano, assim,
Eu botei a matéria, para você ver, ó, para você entendendo como Deus estava trabalhando na minha vida mesmo. Eu peguei, botei a matéria no quadro, perguntei para eles, não houve o retorno, só teve o retorno da brincadeira, sabe? Não teve o retorno da matéria. Falei, opa, tá Entendi. errado. Isso tá errado, eu falei. Poxa, eles têm que lembrar a matéria, tem que lembrar da piadinha, porque minha aula é um pouco mais descontraída mesmo, porque eu sou desse jeito, né? Sim, Aí, beleza. Só que eu falei, cara, mas o que vai passar eles no vestibular é a matéria, não é a brincadeira. E foi onde eu comecei a me moldar também, cara, e permitir que Deus me moldasse. Então, assim, toda vez que eu vou preparar uma aula, uma prova, eu peço muita orientação, porque não é só nós, né? Eu estou lidando com a mente de jovens, de crianças, né? E a gente é falho, né, Gilbert? E daí isso foi me marcando, sabe? Falei, poxa, eu não posso só fazer brincadeira e os caras não aprender, né, para essa vida e até para uma vida por vir que a gente acredita, né? Então eles têm que ser um pouquinho melhor do que eles foram ontem. Eu preciso dar uma melhorada nisso. E aí, cara, foi onde eu comecei a acordar também, sabe? Comecei a entender que eu era um agente, eu não era o cara. Eu entendi. estava servindo o cara, né? É. E aí, pode Então, falar, Ju. foi até bom, foi até legal você mencionar isso. Eu estava fazendo a pesquisa, eu estava vendo lá os seus vídeos no YouTube. Tem um monte de vídeo lá do professor lecionando, tem uma dinâmica diferente, né? Uma pegada bem legal com relação ao jovem para poder eles prestarem cursinho vestibular. É algo assim bem inusitado. Eu gostaria até que o professor falasse nisso aí para não deixar. Tem um monte de aluno teu aqui dando oi, alô, acenando aqui. Eu já vi aí. E daí, assim, eu, eu não estudei biologia para ser professor. Eu caí na sala, acho que é legal a gente falar isso também. Eu caí na sala de aula porque eu fui substituir um grande amigo, né? Ele estava com. A gente não sabe até hoje se é um câncer, mas graças a Deus ele curou. Só que eu caí de paraquedas lá. Daí, quando eu caí de paraquedas, eu falei, opa, eu gostei. E aí, entendi também que eu teria o final de semana livre. Doce ilusão, mas eu acreditava nisso no começo. Entendi. E daí eu poderia surfar, eu poderia curtir minha vida e tal, né? E o salário não era tão ruim, porque eu era um biólogo de campo. Ah, Eu tá. trabalhava, eu trabalhava numa estação da faculdade aqui em Garuva, para quem não é da região. Garuva caminhando para as praias de Santa Catarina, saindo do Paraná para Santa Catarina, né? Sim, E aí eu ficava lá, que nem um ermitão, assim, o sonho de todo biólogo, né, cara? Só que quando eu vim substituir o colega, eu também estava no início de construir uma família, né? E eu pensei em tudo isso. Falei, pô, meu, não vou poder largar a esposa, filho aí e tal, né? Porque a gente se internava no mato lá e ficava 3, 4 dias internados no mato mesmo, sim, acampando no mato. A estação lá é muito boa, mas assim, às vezes você tinha que entrar no meio do mato lá e atrás dos. A gente cuidava de animais silvestres de grande porte, né? Então, e eles são difíceis de se localizar, então, assim, era uma vida totalmente diferente de sala de aula. Eu até brinco que hoje eu sou muito Nutelinha, perto do que eu era lá da época do mato lá, né? pô, Hoje a carninha tem que ser no churrasco lá na grelha, pá. Antigamente não, lá a gente se virava, né? Bom, e daí eu fui cair em sala de aula. E essa sala de aula foi uma mudança muito forte na minha vida, porque eu sou uma pessoa que não aguenta ficar muito preso, né? Então eu tive que me adaptar a isso dentro do meu ser, assim, eu tive que me adaptar. Tanto que no online eu sofri bastante, assim, eu sofri muito. Eu tinha que sair aqui fora, aqui na varanda, e dar altos berros. Os vizinhos achavam que eu era louco, né? Porque, na verdade, eu não estava suportando ficar em clausura, né? Mas a sala de aula me mudou bastante, sabe, Júlio? E teve uma cena, acho que é legal contar isso também, Júlio. pode Teve falar. uma cena de um garoto, teve uma cena de um garoto, não sei se ele está aí ao vivo aí, porque eu vi que ele deu uma entrada e saída. Há muitos anos ele jogou uma borracha na minha cara. O louco. E eu fiquei irado, cara, fiquei irado. Nossa, eu queria voar no pescoço dele. Só que aquilo era um grito de socorro. Aquilo era um grito de socorro. E eu percebi que aquilo não era uma brincadeira, que aquilo não era uma agressão.
E veio uma luz assim, cara, que eu falei, caraca, esse moleque não tá fazendo isso porque ele é zoeiro. Ele tá fazendo isso. Daí, pôs uma história pra você. O pai dele veio pegar as notas, um pai muito agressivo, violento. E aí eu Ah, fui o pai descobrir que dele. ele, né, Professor, só um pouquinho. é, Dá aí uma olhadinha no seu volume, que tá bem baixo para mim, ficou de repente baixo. aqui tá ok. Tá ok? O meu deu uma Aqui baixada tá, aqui radical, não sei se para os outros estão. Bom, enfim, vamos lá. Tá ouvindo agora tá normal? Então bom? aqui no meu. Bom, a produção tá dizendo aqui que tá normal aqui, beleza. Vamos lá. Aí esse pai valentão chegou lá para tirar satisfação com o senhor. E aí? Chegou, quis a nota, me tratou mal, falou assim, tal. Porque, ó, é tudo isso que eu tô te falando, foi me construindo para um dia que eu vou chegar lá ainda para você. Aí eu fui visitar esse aluno. Quando eu cheguei lá, Gilbert, meu, eu tomei um susto, cara. E até hoje esse menino cuida da mãe em estado vegetativo. Então, quando ele não tirava nota, quando ele não limpava a casa, não fazia comida, o pau comia. Entendi. E até nisso a gente ajudou e essa história me marcou bastante. Eu comecei a entender que eu era um agente mesmo, que eu precisava ser usado por alguém e esse alguém era Jesus. Eu só não entendia isso na época, né? Porque às vezes a gente prega uma religião, prega uma tabuleta, uma estética, né, um status, e na verdade a gente às vezes nem entende isso. Entendi. Vai como um boi para com a boiada, né? E aí Deus foi me moldando, cara, foi me moldando. E aí, alguns anos pra cá, eu falei, não, cara, eu tenho que ser diferente. Tá louco, eu não posso ser igual a todo mundo. E isso, eu sou desde pequeno, eu sempre fui assim. Nunca gostei de ser padrão. E aí, Deus foi me moldando, cara. E agora, 21 anos de rede adventista e 26 de professor, né? Então a cabeça é outra, assim. Só que o mais massa, Gilbert, é que assim, ó, eu não tenho o copo cheio, sabe? Graças a Deus. Eu sempre tenho isso na minha cabeça. Entendi. Algumas fórmulas sim, mas, por exemplo, né, sua filha, Milena, os meninos lá da sala, cada um é cada um. Cada sala é cada sala. E eu me permito encher o copo com eles. Foi isso que eu aprendi, cara. E Entendi. com Jesus eu fiz a mesma coisa. Eu peguei todo o meu copo, alguns anos aí, uns 3, 4 anos, e derramei, assim. Falei, cara, me quebra, me esmiuça, e foi o que aconteceu. Daí eu vou voltar bem no ponto lá em que a minha vida deu uma viravolta, eu fui pro fundo do poço, perguntei para Deus, falei, daí meu irmão, como é que é? Tava fazendo tudo certo e agora eu tô aqui no fundo do poço. Só que tem uma vantagem, né, Gilbert? Quando você tá no fundo do poço, só tem um lugar para você olhar, né? Que é para É, cima. é Não verdade. tem, cara. E aí, cara, só que o poço começou a encher de água, porque a gente também vai deixando o mundo engolir a gente, né? E eu falei, não, não, eu sei nadar, mas eu não vou esperar esse poço aqui encher, não. E aos poucos, cara, fui subindo, fui puxando, fui pedindo ajuda para Deus, né? Hoje eu vejo filhos bem estabilizados mentalmente, né? A minha relação com eles, que já era boa, acho que com o Covid melhorou mais ainda, e segundo eles, não só a relação, mas até na cozinha, que eu já era bom, Ah. pois sou Pô, gordinho, né? o professor é quase 30 anos professor, mas é só biologia, né? Eu É tenho porque licença eu para estou 5 perguntando, matérias, desculpa, não leva mal, eu estou perguntando porque lá no YouTube eu vi, olha, né? mas ele está dando aula também de física aqui, cara. E dá aula de Amém. física. E eu falei, pô, eu não. Ó, Ah, esse ano eu tô com física, desculpa, química do primeiro ano, tá. ciências sexto e sétimo ano, e a biologia, que é a minha paixão. E ciência do nono ano que mistura as duas, né? A química e a física. Porque Caramba! eu tenho licença para 5 matérias. Ah, A tá. minha faculdade foi muito legal, cara. E Bacana. na minha faculdade também, assim, aconteceram algumas coisas também, para eu ter me afastado. Meu professor de evolução, o professor André, cara é uma sumidade, ele é uma pessoa bacana. E ele não foi usado pelo inimigo, nada disso. É que, na verdade, eu me apaixonei demais pela matéria.
E foi top, cara, foi muito top. E lá as ideias confundiram, cara. As ideias bateram, assim. É um assunto que hoje, como criacionista, É. eu entendo bem dos dois lados, sabe? E aí vamos tocando o barco, né? Professor, como é que foi essa coisa do surf? Pô, mas lá no norte do Paraná, para aprender surf, pô, tem que andar um pouquinho, né? Como é que foi isso aí? Tem que andar um pouquinho, meu irmão. A gente já tinha mudado pra cá. Aí meu Tá, pai, graças a Deus, a gente na época deu uma estabilizada. Antes do Collor roubar a gente, né? tá. Pô, Mas beleza. Mas, a gente passou um sufoco essa história aí. Mas um pouco antes, meu pai desceu para a praia, gostou de um terreno aqui, né? Para quem não é da região, nós temos praia aqui a 100 quilômetros, né? E aí construímos uma casinha lá. E hoje acho que faz 36 anos que a gente tem a casa. Na construção da casa, eu, meu pai e dois tios trabalhamos para erguer aquela casa. A gente tem muito orgulho disso, porque foi muito sacrifício, cara. Foram 5 anos pô, construindo. imagino. E aí, e teve assim, ó, 5 anos construindo e assim, sábado, domingo. Daí nós nos convertemos pro Adventismo, daí só domingo, né? Tá. Os nossos tios que não são entenderam, nos ajudaram, foi bem legal. Só que nesse meio tempo, eu tirava o almoço para ir pra praia, para tomar um banho de mar e tal, né? E aí conheci um garoto chamado Luiz Stefano, que é um grande amigo hoje, que já surfava, morava lá na praia e já surfava. Como o pai dele era dono e é dono de um dos materiais de construção lá da praia, e era o único na época, então a gente ia buscar material toda hora, a gente criou uma amizade boa, e um dia eu juntei uma grana, porque o dólar estava mais ou menos que nem hoje, era muito É. caro comprar uma prancha, né? Eu Sim, trabalhei acho que 8 meses e com a ajuda do meu pai comprei minha primeira prancha, tinha 13 anos, mas eu dividi com um amigo ainda. Então nós entendi. rachamos a primeira prancha, acho que você está vendo um mural atrás de mim aqui de foto, tudo Tá, aqui tá é de lá, tá bem prancha, aí, cara. na Olha sua. aqui. Pô, bacana, é. Essa é do meu filho, essa é do meu Ah, filho. tá. Já converti mais um já. Ele também, Aí, ele também se amarra em surf também. aqui é o surf e o jiu-jitsu que manda aqui. E o jiu-jitsu? Como Aí, é que é a história de jiu-jitsu? mas foi bem parecido. Foi uma história junta. Aí, quando eu dividi essa prancha com meu amigo, nós aqui no Paraná, chega o inverno, é fria a água, né? E É, nós não tínhamos roupa de borracha, cara. E daí nós revezávamos. Daí ele entrava no mar, saía para se esquentar e eu entrava. E daí a gente fazia esse esquema. Mas ele desistiu. E eu não, cara. Eu me apaixonei, sou apaixonado. O Covid, né? Infelizmente eu engordei 26 quilos, mas eu tô recuperando, se Deus quiser, vamos lá. E daí o jiu-jitsu veio junto, porque no surf tem umas regras bem loucas, assim, que nem entendi. trânsito. Quem vem de dentro da onda tem preferência. E de vez em quando rola uns atritinhos lá, né, Gilberto? Sim, uma batida. É, E pô, daí de vez em quando rola uns estresse, né? E aí um entendi. amigo convidou, eu tinha acho que 14 anos, e eu pratico desde então. Mas com a cirurgia do joelho eu diminui um pouco, mas agora, uns anos atrás, eu voltei. Tá muito bom, tá muito bom. Sim, Eu acho que eu não esqueci o que eu tinha aprendido, né? Mas entendi. agora vão se 33 anos que eu gosto dessa brincadeira aí. 30, é mais de 30 anos você surfa, então. Já Caramba. não surfo que nem antes, né, cara? Hoje a borda da prancha é mais grossa, Ah, tá, para compensar, né? Outra coisa que você falou, pessoal, outra coisa legal, com relação ao Covid, tá? Lógico, né? O Covid não é legal, mas eu tô com relação a lecionar nessa época. Porque eu me lembro, para você ver, não é, vai ser história isso, né? Mas aconteceu praticamente ontem. Como é que foi cair de paraquedas, tendo que lecionar à distância? Porque agora estava naquela época de uma leve saída, aprender e tal, e de repente, ó, vai lá, vai na frente lá e ensina a garotada, É. tem 30 moleque lá no computador no outro lado lá. Como é que foi isso aí, professor? Eu acho que foi o pior
que a gente é resiliente, né? Mais uma vez essa palavra aí, que a gente é indispensável. Sim. Pode ter tecnologia, pode ter coisas mirabolantes que tem hoje. Ainda mais eu que sou de bicho e planta, né? Eu tive muita dificuldade, meus alunos me ajudaram bastante, colegas que são bons na tecnologia. Eu, por exemplo, estava com um computador muito velho, não usei. Tive que correr numa loja, fazer uma conta para comprar um novo celular. Aí teve uma cena muito engraçada aqui, Gilbert. É. Eu botei uma mesa, um cooler e o computador e peguei um vidro mais ou menos 1,5 m por 1,5 m, pintei de branco por trás, peguei os canetões lá no colégio e dei aula porque eu cansei de dar aula no computador, cansei. Aí foi o que você viu um pouco nos vídeos do YouTube lá. Improvisou Porque uma lousa. Improvisou uma lousa atrás de você. Tá. é, porque não, cara, foi uma loucura. E é assim, todo mundo com a tela fechada, dois alunos abertos, né? E foi uma loucura, cara. Tu sabe aí, nossa, meu. E aí isso também foi um grande aprendizado. E chefe ligando tarde, ó, arruma isso na plataforma, ó, não foi bem, foi mal, vamos reinventar. Aí um colega pegava e falava, ó, deu certo tal coisa, daí a gente absorvia, né? Cara, só que assim, a falta da molecada, cara. Pô, eu vou falar pra você. Assim, a gente não é perfeito, né? Mas a gente gosta da molecada, cara. A gente não é tiozão que se acha novo, não é nada disso. Mas a molecada dá vida pra gente, né? É, E é. isso foi o pior. Pra mim, a falta da convivência, a ausência deles, isso foi pesado pra mim, cara. E eles Gosto de sofreram pra gente, caramba gosto. também, né, professor? Sofreram, cara. Sofreram. Estão sofrendo com a volta. É, acho que foi muito ruim para todo mundo. Ó, por exemplo, eu tô falando contigo aqui e desde quarta-feira até outra sexta eu tô de licença. Eu tô com Covid, cara. Ai, Ah, tá, cara, não pegamos sabia. Covid. Poxa. Pegamos. Eu tô assim, mais trancadinho, assim, tipo gripe, mas a minha namorada, ela tá mal na casa dela lá, cara. Daí a família dela tá Melhora cuidando pro lá. professor aí, pelo amor de Deus. Não, não, pelo amor de Deus, cara. Quando com relação à aula ao vivo e a cores, né? A aula presencial, que o professor domina, né? Quase 30 anos, isso aí é tranquilo para você, professor. Aí falou com relação ao ensino à distância. Aí tinha também o tal o híbrido, né? Que é as duas. Pô, o Aí, de híbrido repente, foi tem aquele pior. Eu aluno achei que lá foi que pior. ele. De repente tem aquele aluno lá que fechou o computador, você não sabe se ele está dentro, está fora, se ele foi, né? É. Não Mas tem mais até aquele brinco. contato humano, né, professor? Como é que é isso aí, professor? É, cara, isso aí foi um absurdo. Mas teve algumas cenas, né? Por exemplo, teve um pai muito gente boa, né? Daí eu não posso falar a sala, mas a galera que tá aí online, alguns vão dar risada. Ah, Eu tô dando aula, daí eu olho pra trás da menina assim, o pai descendo sobrado a escada, com a mão dentro do moletom, coçando o bumbum, assim, né? Eu, nossa, caraca! Não, é. Daí eu falei, meu Deus, o cara tá ali, né? Aí tá. Aí de repente eu brinquei, né? Pra ele se ligar. Eu falei, bom dia, pai. Pô, cara, ele pegou a caneca lá, tomou, continuou coçando o bumbum e subiu a escada, coçando o bumbum na maior naturalidade. nem com ele. Uhum. Aí teve um aluno também que saiu, acho que deixou o microfone aberto, foi ao banheiro. Então teve coisas mirabolantes, assim, né, cara? É, teve uma muito engraçada, que é o menino que está no primeiro ano, que ele estava assistindo minha aula e fazendo uma vitamina porque não deu tempo dele almoçar. Aí, beleza. Aí, só que ele deixou o áudio aberto. Daí, cara, explodiu a vitamina, daí ele começou a brigar com o liquidificador. Então, assim, E aquele barulho da mas no galera. geral, não, cara, foi horrível. O híbrido foi muito difícil. Foi muito Tá difícil. picotando. Alô? Tá aí, né? É, professor, tá picotando aqui para mim, tá picotando pro senhor também? Tá um pouquinho, você tá desaparecendo, mas É, beleza. se persistir, eu vou dar uma desligada e eu ligo novamente, sem problema, tá? Vamos lá.
Não, Tá, aí tranquilo, falou, tranquilo. a gente conversamos sobre esse tal do híbrido, desse ensino à distância, que tínhamos que aprender na marra, né? Era para ser algo gradativo, algo não tão assim traumatizante para todo mundo, né? Mas enfim, o professor dominou. Ih, rapaz, tá, eu vou ter que desligar. Produção, vou ter que desligar aqui porque tá bem. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me vendo direitinho? Isso. Tá. Alô? Tá bom, tá. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. A entrevista com o professor Pepa, vocês conhecem ele como professor Pepa, né? Professor Pedro Paulo Fernandes, professor de biologia daqui da região de Curitiba. Eu vou retornar o contato com ele, porque não sei se a banda tá devagar, a qualidade da internet, então eu vou dar uma mexida aqui e já volto já já. Não sai daí, tá? Instagram, Gilbertizan, na live. Também lembrando que vai estar lá no YouTube, no Facebook, e você vai conferir. Aqui é sem corte, tá? Tanto é que a gente tá, não tem improviso, não. Aqui é no gogó. O professor está falando aqui, É a gente uma está ouvindo. correria. Vocês estão mandando aqui as perguntas aqui. Manda pergunta mesmo, pessoal. Tem muitos alunos, inclusive, aqui mostrando carinho para o professor, né? E não sai daí não, tá?